Bom dia, pessoal. Daqui a pouco a gente vai estar conversando com o professor Wilson de Moraes Rosa Filho. Já se apresentou aqui no nosso estúdio. E vamos que vamos, um sábado animado para todos, né? Bom dia, mas bom dia mesmo. Começa agora o podcast mais esperado da semana. Você liga na educação, apresentado por mim, professor Thiago Trindade, e pelos queridos companheiros William Barbosa e Alexandre Cardoso. Bom dia, pessoal, tudo bem? E hoje é uma presença significativa aqui do professor Wilson de Moraes Rosa Filho. Tem uma história bela na educação. Bom dia a todos. E agora está na Secretaria Municipal de Planejamento, mas não perdeu a paixão pela educação, porque é uma vida dedicada ao magistério, à área da educação. É uma pessoa muito reflexiva. E a discussão hoje vai ser diferente. Vai ser sobre a educação. O formato do programa é diferente, né? Totalmente diferente, porque vai envolver... Porque ele é uma pessoa especial. Ele é diferente. O homem tem uma categoria, tem uma história. E para quem não tem intimidade com ele, ele é uma pessoa extremamente reflexiva, né? Além da intelectualidade, a experiência na educação faz com que os argumentos sejam mais fundamentados, consolidados. Não é, William? Com certeza. E ele é provocativo, hein? Conheço Sempre, bem. sempre. Hoje vai ser um pouco das conversas que a gente tem na padaria, né, professor? Tomando café. Todas as manhãs, né, Que William? privilégio, hein? Em que a gente se encontra ali, troca nossas experiências e falamos de coisas aqui que às vezes se tornam assim, muito mais filosóficas do que tecnicistas. E é o que a gente gosta de fazer. Conversar sobre assuntos que desenvolvam o conhecimento de todos e possam fazer com que a nossa vida seja melhor junto aos outros. Porque o bom é estar junto aos outros bem. Sim. E é o que a educação busca, né? O bem conviver, a troca de ideias, troca de conhecimentos, que é vivo, né, professor? Essa dinâmica, né? É, nós temos aí um organismo vivo aí, a gente discute muito diariamente sobre a inteligência artificial. A gente concorda em quanto por cento das coisas? 10%. 10%. Aí a gente, mais do que e isso. conversa quantos dias por semana? 5 dias por semana, 150 dias aí no ano e Isso nós é- chegamos eu aí a acho um que- acordo sobre isso. Acho que isso é uma lição aqui, que é o seguinte: todo mundo pode discordar. É claro que existem fatos, mas existem opiniões. As opiniões, elas são de cada um e os fatos são fatos, né? Sim, indiscutível Fato acho que não tem como muito discutir, mas opiniões tem. E a gente pode conviver com o diferente, com quem discorda da gente, e aprender muito, principalmente com quem discorda da gente. E é por isso que o professor Wilson está aqui, e hoje o papo vai ser sobre tecnologia. Aí, professor, hoje nós vamos direcionar coisa que a gente nunca fez, esse papo. Vamos falar da tecnologia na educação, que é uma coisa que a gente tem alguns pontos em comuns e algumas divergências aí, né? Pode começar, professor, falando o que o senhor acha dos avanços da tecnologia aí. Fala sobre inteligência artificial para o público. Na verdade, eu vou contrapor a sua fala aí. Você fala, fatos são fatos, mas a gente não pode distorcer os fatos. Viu? Porque às vezes a mente da gente faz com que os fatos sejam distorcidos e a gente cria uma nova realidade, né? A gente vai lá no O metaverso. ângulo que você vê, o São fato. os pontos de referência que a gente toma para a vida da gente. A falar de inteligência artificial nesse momento é difícil porque nosso conhecimento ainda é pequeno em relação a isso. A gente tem lido muito, estudado muito, que é uma frase que aqueles que conviveram comigo na Secretaria de Educação, eu sempre dizia isso, que a gente precisa estudar, sempre estudar. Não é estudar lendo livros e tal, mas estudar os ambientes. E quando a gente chega aqui neste podcast, a gente começa a estudar o ambiente, me parece que vai ser um ambiente amigável, convidativo. Então a gente fica mais à vontade para falar. Eu acredito o seguinte, que hoje tem uma controvérsia aí, nossa, pelo menos não, Sim. sobre a inteligência artificial tomar o lugar do homem, se tornar algo independente, coisa que eu não acredito. E você, não sei se é só para me contrapor ou acredito na realidade, diz que isso vai acontecer. Eu acredito que não. Eu já falei, a gente precisa estudar, então eu passo dias aí, principalmente quando a gente falou que viria para cá, passei a assistir alguns vídeos e
neurocientistas, pessoas aí capacitadas para responder uma questão tão difícil. E há controvérsia entre eles também. Entre os maiores especialistas há muitas controvérsias. Muitas controvérsias. E aí a gente diz assim, lá na Revolução Industrial achávamos que o tear a vapor ia substituir o homem. Sim. Depois vieram os computadores, aí nos anos 30, anos 40, o Alexandre que conhece mais isso pode me dizer exatamente, botar dentro de uma linha de tempo, esses fatos eu não vou me recordar, homem foi à lua, computador surgindo e agora o IA vai substituir e ainda não fomos substituídos. Porque eu acredito que a mente humana é algo que a gente não consegue definir. Esses dias o William me fez uma pergunta do que é consciência. E eu faço essa pergunta para o Tiago. O que é consciência para você, Tiago? Seria o entrevistador. Olha só. Já tomou posse, já. É assim que funciona. A consciência, ela envolve outras situações como sentimentos também. Visão de mundo. É o que eu vejo e o que eu sinto. É onde o que há mais de belo na humanidade. Você, muitas vezes, construir uma realidade, uma cultura, né? E os fatos se modificam, porque a maneira que eu sinto e a maneira que eu vejo faz com que crie-se essa consciência que muitas vezes não é a realidade. Por isso que o choque, né? Às vezes a pessoa tem uma visão de mundo, uma cultura, e ela imagina que aquilo é a realidade, mas não é, né? Porque é como eu me vejo, é como eu me sinto, que muitas vezes não são fatos, né? E eu concordo com o senhor, porque logaritmos tendem a ver um aspecto só, mas o sentimento ainda faz a diferença. O sentimento, eu posso, na ausência do Wilson, quando for para a eternidade, o senhor encara muito bem isso, eu posso ter logaritmos que vai imitar a fala do Wilson, talvez pegar o raciocínio do Wilson e construir, mas jamais vai ter os sentimentos do Wilson, das emoções, da tristeza, a felicidade. E isso, a inteligência artificial e o humano, a inteligência artificial jamais vai imitar o ser humano, porque nós somos imprevisíveis. E essa imprevisibilidade, essa conduta não esperada, que torna diferente, que nos torna insubstituíveis e especiais. Porque eu posso ter leituras sobre você, logaritmos que imitam o seu raciocínio, até há na internet aí uma cópia, né, do Olavo, aquele filósofo, terraplanista, que o senhor conheceu, o Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho. E até há logaritmos, a inteligência artificial que imita a fala dele, o raciocínio dele, mas não é o Olavo para mim. Porque o Olavo é um ser humano, tem sentimentos, e pode ser que aquele tema, naquele dia, ele não falaria daquela forma, porque ele estaria mal-humorado, ou, como o senhor fala, às vezes a gente discorda de si próprio, né? Hoje, o Wilson hoje pensa dessa maneira, mas pode ser que 30 anos atrás pensaria de outra forma, né? E são as experiências que vai construindo. E uma coisa que eu aprendi com o senhor, essa coisa de auto-aperfeiçoar-se, né? Que a máquina não tem, a máquina ela te imita, mas o humano eu acho que nos torna diferente pela imprevisibilidade e pelas emoções. Eu acho que isso que pesa e nos torna diferentes, não é? Olha, Tiago, eu tenho algumas colocações que eu gostaria de fazer sobre a sua fala, sobre até a imprevisibilidade. Porque assim, a gente comparando a inteligência artificial com o ser humano não é perfeito, e a inteligência artificial tampouco, não é. Mas se ela chegar próximo de 80% aí, ela se torna imprevisível, cara. Por quê? Ela reúne em seus algoritmos, ela aprende, a IA, estou falando da IA generativa, ela aprende. Então hoje, eu faço uma pergunta, professor Wilson, o que o senhor acha, por exemplo, da natureza? Ele vai me responder de acordo com o que ele pensa hoje, mas daqui 15 anos ele vai me responder diferente, provavelmente. Sim. E a IA é a mesma coisa. Inteligência artificial geral. A gente está caminhando para isso. Discordo veementemente. Sabe por quê? A inteligência artificial, ela tem coisas do passado. Certo. São coisas já vividas, inseridas por alguém, um banco de dados. Eu concordo. E a gente vive o momento. E a consciência, eu acredito nisso. Eu acho que ela é
vivida naquele instante. É difícil falar o que é consciência, né? Sim, eu não... Eu acho difícil. Eu não cheguei ainda, eu não consigo definir o que é consciência. Porque tem um debate muito forte para falar assim, quando que a máquina vai estar autoconsciente? Mas a gente nem conseguiu definir o que é consciência ainda. Consciência é o pensar, é o elaborar palavras, é o sentir. Então vai depender. Dependendo da sua concepção, ela já está consciente. Dependendo da sua concepção do que é consciência. Sim, entendo. Mas o Thiago colocou uma coisa aqui, de que você vive aquele momento. É assim como a felicidade ou a tristeza que você vive, é aquele momento. O momento define. A máquina, ela não trabalha com o momento, ela trabalha com o passado. Isso. É um Sim. banco de dados que constrói alguma coisa. Então, se você... Esses dias eu estava assistindo um programa na rádio aí, e no YouTube, na verdade, e o pessoal estava buscando a beleza feminina, por exemplo, a beleza masculina, a beleza feminina, e conforme os dados você colocava, essa máquina construía aquela beleza, ela mostrava uma imagem. Então dependia daquilo que você já escrevia, construiu, você né? pensava naquela imagem. Mas se aparecesse alguma coisa diferente na frente da máquina, ela ia falar isso é belo, isso é feio, talvez ela não tivesse. Tem um programa legal no YouTube com o doutor Miguel Nicoleles, que ele fala que eles construíram no passado, eu confesso a vocês que eu assisti há algum tempo já e eu não vou me lembrar. Eles construíram um carro inteligente, que não tinha ninguém dentro, que quando uma criança ia atravessar a rua, esse carro freava sozinho, só de ver a imagem da criança. Eles colocaram um rapaz de bicicleta e acabou. Ó, se tiver um elefante, a imagem do elefante, né, tudo virtual, a imagem do elefante ele travava. Ele disse assim, porque o Miguel Nicoleles, ele é meu parceiro nessa fase, que a máquina nunca vai superar o homem, né? Então eu gosto mais dele do que aqueles que falam. E ele disse o seguinte, ele pediu pro pessoal, coloca o elefante de ponta cabeça. Ah, não, mas por que? O elefante não, mas coloca ele de ponta cabeça. Aí o carro atropelou o elefante, porque ele identificava a imagem do elefante normal. Então, como é que a máquina vai ter essa consciência, o carro vai ter essa consciência, se algo inesperado acontecer? Certo dia, se vocês sabem disso, eu venho aos domingos à noite para cá, eu estou indo a caminho de São Paulo, dirigindo, e na Raposo Tavares, um rapaz, à noite, isso é 10h30 da noite, um rapaz do nada começou a atravessar a pista. E a Raposo Tavares, perto de São Paulo, lá no quilômetro 12 ou 15, tem 4 pistas. E de repente esse rapaz atravessou na minha frente. À noite, eu o vi, eu consegui desviar e ao mesmo tempo que eu puxei para a esquerda, vinha o carro na pista da esquerda. Eu estava mais ou menos na pista do meio. E eu tive que conseguir desviar dele e não atingir o carro. Uma máquina seria capaz de fazer isso se ela tivesse programada no horário tal, naquele instante, com a imunidade daquele jeito, com a pessoa vestida com aquilo. Será que ela vai ter todos esses dados para construir isso? Essa é que é a minha Então, dúvida. eu não sei se o Alexandre quiser responder, fica à vontade. Mas quanto a isso, o banco de dados hoje da inteligência artificial, seja qual ela for, das principais aí que a gente está vendo, eu não vou falar infinito porque é difícil, mas ele é quase. Kainan, você tem câmera aqui? Vou fazer uma pergunta. Câmera de vídeo, de monitoramento? Mas geralmente a gente tem na nossa casa e se você tiver a sua é conectada à internet ou não? Não é? Pois é. Por que eu fiz essa pergunta? Porque tudo que está conectado à internet, a inteligência artificial tem acesso. Esse banco de dados, ele busca na internet. Se existe lá, ela vai aprender. Então é esse o ponto. A gente fala assim, quando você fala, ela trabalha com o passado, inteligência artificial, banco de dados. A sua mente funciona da mesma forma. Ela trabalha também com o passado. Porque tudo que você pensa hoje tem base nas suas experiências. Não é desde criança, é desde a geração lá na barriguinha da sua mãe e tudo mais. Então, desde lá você está criando a sua consciência e o seu banco de dados. Tanto que se você for assaltado num beco escuro, você vai ter medo de passar lá. Você vai guardar essa informação para você. A inteligência artificial é a mesma coisa. Ela tem um banco de dados. Qual que é a diferença dela para nós? Por que ela vai ter mais respostas? Por estar conectado na internet. Por tudo que a gente fala, estar na internet e ela ter acesso direto à internet e a todos esses dados. Aí, como que a gente vai conseguir lidar com isso?
conhecer mais que a máquina? Muito difícil. O conhecimento que ela tem hoje, o banco de dados que a inteligência artificial tem, ele se juntar todos os especialistas do mundo juntos numa mesa, não consegue responder o que ela conseguiria, muito menos na velocidade que ela responde. Então, tem que ter esses cuidados. Tem muito dado. Esse é o ponto. Tem muito dado e a máquina tem muito acesso. Não é uma programação, porque ela aprende com sensores. Esse é o ponto. Se fosse só programação, programado a parar quando vê o elefante. Legal. Mas e agora que ela está aprendendo com os sensores visuais conectadas à internet? É diferente. Daí a gente vai entrar naquela discussão do momento que a gente vive. Será que eu fui colocado aqui por alguém? Porque nós estamos buscando a ser Deus, então. Né? Eu acredito que nós estamos mesmo. O ser humano tá muito O audacioso. ser humano, ele é audacioso. Por favor, hein, quando eu digo nós, não nós quatro. A humanidade. Aqui, A humanidade. por favor. Mas o raciocínio do senhor é brilhante. Então, né? Eu concordo, professor. E então aí a gente começa a partir para um lado a gente brinca disso, da conspiração, né? Que as máquinas vão poder entrar em nossas mentes virtualmente de forma aleatória e pegar suas mensagens e tal. Eu digo a vocês, essa máquina funciona como? Ligada na tomada? E se ela estiver desligada da tomada, como é que ela vai funcionar? Será que nós vamos ter energia elétrica, sei lá, nuclear, para que essas máquinas fiquem eternamente ligadas, sem precisar conectada com cabo em algum lugar? Nós homens, O celular já até que eu funciona, entenda, assim, só com bateria. funciona, mas não é eterna. Se Não, você eterno não botar não. para carregar, ela não vai, ela tem um tempo de vida mais curto do que o ser humano. E as vivências que a gente tem, que nós estamos tendo agora, nesse Sim. momento, Uhum. eu acredito nisso, muito nisso, que máquina nenhuma teria capacidade de tê-lo, de transformar. Sim. Para falar em IA, vamos entrar no área da educação. Hoje nós estamos aí com uma controvérsia, principalmente na Secretaria Estadual, de que a Secretaria está pensando ou já experienciando isso de botar inteligência artificial para preparar a aula para os professores. Isso já existe, né? Eles preparam as aulas. Estado. E isso você encontrar há muito tempo. É que a gente acaba fazendo uma propaganda de algo que está surgindo, mas existe há muito tempo, porque quando surgiu o computador e as aulas, a gente já começava a encontrar aulas prontas. Eu sou professor de matemática, encontrar aulas prontas de matemática na internet é nos primórdios da internet. O próprio buscador, os buscadores, o Google, ele é um motor de busca, ele é uma inteligência artificial Antigo. Há muito tempo. O próprio Mac tinha um site lá, não vou saber me recordar o nome, que eram aulas prontas, projetos de aulas prontinhas, inclusive com as dinâmicas do professor trabalhar. Mas como é que você entra na sala de aula depois de uma briga no pátio e você precisa desenvolver aquele assunto com os alunos em polvorosa, uma briga, uma discussão entre amigos e eles entram na sala de aula? A máquina seria capaz disso? Vai adiantar eu colocar lá os slides lá da apresentação, Sim. se aquilo eu vou ter que contornar isso aquela situação? Ou será que aquela aula programada para todos, já que a gente fala em que é uma coisa heterogênea, exato, obrigado, das pessoas dentro de uma sala de aula com 20, 25 alunos ou 30 alunos, sei lá, dependendo do número de alunos na sala. Isso é Como que eu difícil lido até com para o essa professor, situação? né? E até para o professor que está vivendo o momento. Agora, como é que um banco de dados que viveu experiências exteriores ou anteriores de várias pessoas que não estão vivendo aquele momento, como é que ela vai agir? Então, o ser humano é único. Sim. A mente humana é única. Quando a Alessandra veio aqui, a Alessandra do Informartec, ela nos disse que tem uma plataforma que ela personaliza. Qual que era a plataforma que ela falou? Que ela estava usando com os alunos dela? Você lembra? Que ela personaliza as aulas. A própria plataforma. Ela individualiza cada um, de acordo com a experiência que você vai tendo na própria plataforma, com os dados que você abastece. E como é complicado isso, né? Eu Na acho vida do professor. extremamente complicado. Sabe que no tempo que eu estava em sala de aula, eu gostava muito de anotar. Eu tinha
uma pranchetazinha na mão, com uma planilhazinha com o nome dos alunos, e eu marcava lá as dificuldades que eles estavam tendo, né? Com símbolos, através de símbolos, né? Por meio de símbolos ali eu marcava e colocava lá um xizinho que o rapaz tinha dificuldade na multiplicação, 2 pontinhos na divisão, fazia uma hashtag ali, um jogo da velha dizendo que tinha dificuldade na construção de tabelas, interpretação de tabelas, era uma forma de individualizar isso. Mas essas coisas se iam transformando tanto no aluno que os espaços destinados para cada um, para eu inserir os símbolos, eles eram tantos, porque as dificuldades que aparecem no dia não são dificuldades, às vezes, da técnica operatória de uma operação qualquer. Às vezes é o estado emocional daquele dia. Sim. E isso, no meu entendimento, é incontrolável. É incontrolável. Você não consegue controlar algo que você não espera que aconteça. Né? De repente, uma notícia ruim, quando a gente vai para o trabalho feliz, alegre, beija as crianças, dá um bom dia para o mundo e de repente você toma uma fechada no trânsito, isso transforma o seu dia totalmente diferente daquilo que você imaginava que fosse. Né? Ter uma notícia triste, alguma coisa nesse sentido. Falei demais, né? Não, é muito bom ouvir. É muito bom. E isso que o senhor falou, eu sempre comento com o William, né? O ser humano tem isso mesmo, né? Às vezes um atendimento, né, professor? Uma fala, uma frase, estraga o seu dia todo. Aí eu brinco com ele que aquela frase, nós não podemos permitir que estrague o nosso dia, né? Mas levanta gatilhos, e de repente aquela frase é uma frase solta, sem significado algum. Mas a nossa humanidade faz com que aquilo tenha um efeito durante o dia, né? E é lógico que a gente luta para não estragar o dia, mas a gente não tem o controle também, né? É emoção, né? Por mais que a gente tenta, não, eu vou superar isso, mas são emoções. E isso que nos torna diferente, acho que humano. Eu mais uma coisa que eu queria colocar aqui. Eu vou falar mais do que vocês, eu já pedi. Mas a intenção é essa. Já mandei uma mensagem pro rapaz que comanda aqui, não ficar 2 horas conversando. Pessoal que está nos assistindo e quem está nos ouvindo, se quiser mandar mensagem, alguma pergunta para o professor, para os parceiros aqui, fiquem à vontade que eles responderão vocês, tá bom? Eu fico preocupado com o Alexandre, que está ao nosso lado aqui, porque ele está quieto, calado, ele sempre assim, daqui a pouco ele vem aquela pergunta inesperado e nos derruba a todos. Desse jeito faz isso conosco. Mas o que você está falando é verdade, né? A gente, por isso que eu penso assim, eu saio de manhã, vou trabalhar e eu moro perto ali da secretaria, vocês sabem disso, e 10 minutos de caminhada, e tem dias que eu levo meia hora de caminhada. Eu tiro aquele momento para eu refletir o que vai acontecer no dia, para eu pautar, botar minha pauta em dia, para hoje vou fazer tais coisas, eu prefiro assim. Muitas vezes, ao chegar, você abre, por isso que eu não gosto muito, não é que eu não gosto, eu entro um pouco nas redes sociais. A gente acaba entrando na rede social e tem alguma notícia que nos desagrada. Então, aquele momento de reflexão que você teria para chegar ao trabalho acaba se transformando num transtorno para você, porque aquela frase, Então, as redes sociais, que é muito querida do nosso amigo William, ela acaba trazendo algumas dificuldades no dia a dia para a gente, quando a gente dá muito valor para aquilo que as pessoas escrevem sem estar perto de você e sem perceber os seus sentimentos, porque só próximo das pessoas que a gente percebe os sentimentos, pela característica do dia, pelos gestos, pela face. E aí você começa a perceber se aquilo vai incomodar ou não, se vai trazer alegria ou não, se é dia de falar bom dia ou é dia de passar direto. Silêncio, né? Então aí a gente começa a conhecer as pessoas assim. E a rede social não nos traz isso, porque as pessoas estão muito à distância. Né? Essa história de dizer que as redes sociais aproximam as pessoas, eu não sei se é verdade. Há controvérsias. Os 5 mil amigos do Facebook, então, não são 5 mil amigos verdadeiros. São 5 amigos que estão esperando que alguém coloque uma crítica a você para que eles também possam criticá-los. Né? E às vezes com aquele nickname, o avatar lá. O avatar. Dá uma coragem, né? Pseudônimo. Isso dá uma coragem no camarada. Isso dá uma coragem no camarada. Você imagina que
aquele camarada seja muito bravo. Chega lá, é uma doçura de pessoa. Mas na internet fica, né? Mal eles sabem que dá para rastrear o IP, né? As pessoas confundem que Sim. acham que estão no anonimato, mas se eles ferirem alguém de alguma por forma, é possível, né? e é possível buscá-los. Sim. E Alexandre, o que é que você acha? Você que é o nosso TI. eu ia dizer assim, que ele é o nosso especialista nessa área, mesmo. né? Nós nos conhecemos lá nos idos de 16 para 17, e a gente teve sempre uma conversa franca sobre isso, o Alexandre com as ideias dele. O William eu conhecia há pouco, e já tenho muito mais senões com ele do que ele O William é polêmico. É polêmica. Essa é a Eu natureza. faço a dele. conversa render, né? Que se eu ficar concordando aqui, acabaria o programa em 5 minutos. Aí esses programas aqui tá faltando tempo pra nós. Por que vocês acham? Ficar falando sim pras pessoas Por até isso quando você não espaço pra concorda, você. não dá, né? E, professor, aproveitando esse assunto, né? A inteligência artificial na escola, diretamente na escola, e o senhor como tem? É um professor de carreira, muitos anos de experiência. Então, professor, o que o senhor acha? Na verdade, assim, a IA, ela hoje, na nossa idade, no nosso público, a idade do nosso público, ou seja, do 1º ao 9º ano, será que eles têm maturidade para usar a IA? Ela vai mais ajudá-los? Ou ela pode, e não existe mais, emburrecê-los? Que eu já ouvi esse termo de alguns. Não, esse termo é uma expressão forte, mas usada. Então, um exemplo, meu pai viajava e ele é da época do guia. Guia, para quem não conhece, pessoal, é um livrão onde tem os mapas lá. Meu pai conhecia São Paulo por esses guias, ele sabia usar. Foi me ensinar, aprendi mais ou menos. Meu filho, ele digita no GPS. Tchau. Ele não tem lateralidade, vamos dizer assim. Eu já tenho menos que meu pai. Meu pai era viajante, trabalhava com isso, então, quer dizer, não tinha Google, GPS, né? Sim. E ele se desenvolveu muito. Ou seja, hoje posso dizer que meu filho emburreceu nesse sentido. Ele dá 2 cliques, ele chega na Bahia. Sem pensar muito, concorda? Sim, se ele pronto, soubesse Não dirigir. precisa pensar, né? Não precisa pensar. E aí, professor? Então, é difícil da gente falar assim, porque eu sou muito do fato de que a tecnologia precisa existir para que a gente possa melhorar aquilo que a gente já desenvolve, né? Então, lá nos idos de 80, então, para que você pudesse ser engenheiro, você tinha que conhecer cálculos aí infinitos, cálculos de difícil resolução. Hoje, talvez você usando a tecnologia, você consegue fazer plantas. Eu tenho aí programações, programas e softwares que constroem a casa toda e faz. É claro que depende dos dados que você insere, das formas, mesmo assim, então, isso é o facilitador. E eu vou tentar simplificar a minha fala. Esses dias nós estávamos conversando sobre o calor que está fazendo e o uso. Precisa mais ar-condicionado, eu não consigo viver sem o ar-condicionado. Eu estava me lembrando que quando eu era, 30, 40 anos atrás, existia calor. Não era um calor, talvez, igual os de hoje, talvez hoje estejam muito mais. Eu fui pesquisar na internet quanto é que aumentou de calor durante os anos e tal. Aumenta meio grau, a média, né? Meio grau, é lógico que há períodos de calores extremos, nós vamos ter essa semana também, parece que um calor aí de 40 graus aqui na região, mas a gente não tinha ar-condicionado, então nós éramos, naquela época, meio que obrigados a adaptarmos aquelas condições climáticas com aquilo que a gente tinha, né? Com aquele leque, com alguma coisa assim, você ia driblando. E hoje a gente não consegue viver sem o ar-condicionado. Quando ele surgiu, eu não vou confessar a vocês que isso é só uma ilação, é uma conversa, né? Eu não tenho estudo científico sobre isso. Quando ele surgiu, talvez nós deixássemos a temperatura lá nos seus 25, 23, 25 graus, que é o que é recomendável pela Organização Mundial da Saúde e tal, aquela coisa toda. E hoje a gente vê as pessoas usando as temperaturas em 16. Então, a temperatura ambiente, fora do ambiente com ar-condicionado, ela se torna muito mais insuportável, ou menos suportável, porque a gente vai acabando tendo esses confortos e tal. Então, eu penso isso mesmo, que as tecnologias, elas vindo, essas tecnologias de cálculo, por exemplo, a calculadora, ou seja lá o que for, o Excel com as planilhas, que você possa colocar fórmulas, talvez ela acabe comprimindo o raciocínio mesmo. Ela acaba
não sei se emburrecendo é a palavra legal, Certo. mas ela acaba fazendo com que você, por exemplo, não precise interpretar textos ou não precise lembrar das palavras, de que formas elas eram escritas, se era com C cedilha, se é com tio, se é com sem tio, se é com sim, porque se eu me lembro do primeiro vestibular da minha vida, lá nos idos de 78, até engasguei quando eu falo assim, né? 78, o vestibular era uma pergunta assim, qual palavra está escrito de forma incorreta ou correta? E tinha lá a letra A, B, C, D, apenas uma palavra que você tinha que saber se ela estava correta ou não. Nós aprendíamos tanto a escrever textos. Sim. E aí, produção de texto. E aí, a gente sentia dificuldade, já na vida adulta, já formado, de elaborar um texto, porque a gente aprendia a escrever corretamente, mas não tinha um texto. Hoje, depois de um tempo, o Tiago, que é professor de língua portuguesa, se investiu muito na produção de textos. E tínhamos até aulas de produção de textos, separada da gramática, por exemplo. E hoje a gente está deixando de fazer isso porque a gente vai no GPT lá, como é que chama? Chat GPT, e escreve 3 ou 4 palavras e ele transforma aquilo em um texto para a gente. Então, isso é um facilitador? Talvez seja. Mas era o que você mesmo pensava após estudos? Talvez não. Talvez não. Talvez aquilo seja construído por pessoas que nem conviveram com você. E você acaba adotando um texto para você que talvez não fosse nem a sua vontade, simplesmente porque foi construído de forma brilhante, coerente, para apresentar para alguém. E atingir uma boa nota. Que não é o objetivo, né? Então eu acho que isso talvez seja um problema para os nossos estudantes. Sim, aumenta a produtividade, né? Como um todo. Para o mundo empresarial, por exemplo, aumenta a produtividade, que você ganha tempo. Quanto tempo você demora para escrever um texto? Posso fazer um contraponto? Com certeza. Posso? Quantas cores de carro existem? Eu não faço ideia. Qualquer marca, não vamos falar de marca nenhuma, mas você tem um limite de cores. Sim. Eles são produzidos dessa forma, com produtividade. Sim. Se você quiser uma cor totalmente diferente, você, William, você não vai encontrar. Você vai ter que escolher dentre aquelas. Sim. Então a produtividade, ela talvez seja boa para produtos materiais. Sim. Mas para inteligência, para emoções, talvez a gente não consiga criar em produtividade. Não sei se ela é benéfica. Então talvez a gente vá apresentar vários textos. Vamos lá, aula de ciências, faça uma dissertação sobre o que você acha que é IA. E o professor vai receber um punhado de textos iguais ou muito semelhantes, porque as crianças vão escrever todas da mesma fonte. Elas vão beber da mesma fonte. Então eu posso ler Miguel Nicoleles, você pode ser o Eslan, o outro neurocientista, o outro... E aí cada um, você pode até transformar naquilo num debate na sala de aula. Coisa que nós, professores, às vezes temos medo do debate. Sim. Já temos causa às vezes, apreensão. A gente poderia ter feito um teste, né? Cada um ter escrito um texto e cada um ter impresso um texto da rede social aqui, do chat GPT, e colocar aqui na mesa para a gente saber quem escreveu, qual texto foi escrito e qual texto foi impresso. Para a gente saber se a gente conseguiria distinguir qualquer qual. Porque daí cai um pouco essa questão romântica dos textos. De falar assim, mas eu acho que aquilo lá não foi escrito por um ser humano. Se a gente conseguir distinguir, quem acredita no romantismo ganha. Se a gente não conseguir distinguir, aí acho que a nossa avaliação meio que cai por terra, né? Posso só fazer um novo? Claro, é sobre isso. Esse texto tirado dessa IA foi escrito por seres humanos. Sim. Porque dentro dela só existem textos de seres humanos. Sim, a base de dados é muito ampla, professor. Sim, mas é interessante, seres humanos. Não foi a máquina que escreveu. Ela não tem inteligência. É o que eu penso. E professor, não, mas e é legal. O que é inteligência? Aí você vai pensar assim, o que é inteligência? Porque igual eu te disse, todas as informações que você tem, elas também são de uma base de dados. Só que a nossa base de dados é mais limitada que a da máquina. Só que nós improvisamos, né, professor? O Martin Luther King, naquele famoso discurso dele, né, que ele preparou um discurso de 3 páginas. Aí o vídeo é interessante. Tem imagens dele, ele preparou o discurso de 3 páginas, ele olhou para aquele público.
esperava a fala dele. O professor jogou a folha de lado e começou a falar de coração, do improviso. E as palavras que ele disse naquele dia, eu tenho um sonho de ver meus filhos brincando. Não tinha escrito. Ele não tinha colocado naquilo e marcou. Porque e o improviso fez a diferença, né? E eu fico pensando assim, se a gente tivesse feito um texto antes da discussão aqui, e alguém apresentasse o texto da máquina, né? Sim. E aí que, após a discussão, eu ia incorporar discursos do William, do Wilson, do seu discurso, e ia ser totalmente diferente. Já a máquina não, a máquina ela não improvisa, ela como o Wilson falou, ela vive de banco de dados. Então, mas esse é o ponto. É que o que você tem também é banco de dados. Igual você falou assim, nessa conversa eu ia incorporar o que você falou. E colocar no meu sentimento. E aí você incorporar tudo e formular um novo texto. Sim. Esse é o ponto que talvez a gente não está compreendendo aqui. A IA tem todo o banco de dados que existe na internet. Ele é polêmico. Não, Mas ela faz isso também. Ela pega um pouquinho do Thiago, do Mas eu digo assim, Martin Luther King. Eu digo a emoção do momento, por exemplo. Às vezes eu incorporo sua fala, mas se eu estiver raivoso, eu posso discordar de tudo isso. Né? Mas tudo isso é transformado em dados. Mas ela não faria o que o Martin Luther King fez. Eu entendi seu exemplo. Você chega preparado para aquilo, mas aí você... A máquina planejou aquilo. Ela vai executar. O homem não faz. Então, esse é o ponto. Nesse ponto aí eu concordo com esses dois. Eu acho que daí é o ponto que agora que está mudando. Que até onde ela não improvisa, até onde ela não consegue ter a leitura de um ambiente. A gente chegou lá no ponto que a máquina mede pulsação, né? Pulsação, batimento, tudo mais, a gente tava conversando ontem. Sim, ela conhece, ela sabe quando você tá... Se você alinhar uma máquina, um sensor visual com um sensor de batimento cardíaco, você acha que ela não consegue te ler e saber se você tá nervoso, ansioso, com raiva? Porque existem dados que, quando você, por exemplo, piscar mais rápido, se for um sinal de estresse e for um sinal comum, ela já avaliou um padrão. Tá avaliando seus batimentos, você pisca com um batimento elevado, é outro padrão. Juntou esses dois padrões, dá uma informação. Estresse, por exemplo. É tipo assim, o nosso cérebro, ele tem uma maneira com que funciona. É pouco variável. Por que a gente está sendo totalmente dissecado, na minha opinião, como ser humano? A gente sabendo de tudo que acontece dentro de nós. Porque são padrões. O nosso cérebro tem padrões. Então, a máquina conseguindo ler esses padrões, ela consegue determinar o nosso próximo passo, de certa forma. Não acredito nisso. O passo quem vai dar vai ser você. A máquina vai ler dados do seu corpo daquele momento. Ela vai identificar que seu batimento aumentou. Mas ela vai ser incapaz. O que é aquilo? Ela não vai saber o que é aquilo. Pode ser porque o batimento pode aumentar. Pode ser que você vai prazer, numa tristeza, num estresse momentâneo, uma coisa que perdura, pode ser... Ela vai identificar que você está deprimido? Não. Ela vai identificar que de repente o papo aqui não está legal e vou embora pensando em tudo aquilo, meu batimento vai lá nas alturas, a adrenalina não baixou ainda, como um jogo de futebol, né? Não raramente, isso é uma análise pífia, bem pequena, bem rasteira minha também, quando o time de futebol tem uma final num domingo estressante, na quarta-feira tem um próximo jogo, o próximo jogo de quarta-feira, às vezes, ele é perdido pela equipe, porque a adrenalina dele todinha foi gasta naquele dia e ele está naquele momento de relaxamento. Sim. E aí ele parte só para diversão naquele jogo e acaba perdendo, acaba não sendo performando. A performance cai. E é o que acontece com a gente também. Se você tem um momento muito de estresse, muito grande, logo de manhã, por exemplo, uma reunião pesada, em que há uma discussão pesada para resolver um problema, o restante do dia você quer relaxar, você não consegue desenvolver aquela mesma adrenalina, então quando você marca reuniões, eu estou falando isso enquanto a gente foi secretário, quando foi professor, por isso que é difícil para o professor trabalhar 2 períodos, você tem uma manhã estressante, aulas estressantes, as aulas da tarde serão muito menos produtivas, vamos dizer assim, porque ele quer relaxar, ele quer dizer, então a máquina não vai ser capaz de identificar isso. Porque a gente vive em instantes. Quando a gente pegar um texto, voltando a falar do texto, eu sou capaz de o Thiago jogar no texto e me entregar um texto dele, eu sou capaz de, pelas palavras que o chat GPT
colocar, e eu sou capaz de dizer assim, não foi o Tiago que escreveu, Marca de porque autoria. ele tem as autorias. Isso, marca de autoria. Você, certa vez, o Tiago vai se lembrar disso, é uma história nossa, por isso que eu posso até falar. Sim, fica à vontade. Nós temos os grupos de WhatsApp e mandávamos parabéns para você e tal. E o Tiago gostando de mandar um parabéns mais assim, Elaborado, né? elaborado. E eu disse a ele assim, Tiago, mas não está assim e tal. Até depois ele acabou concordando comigo. Ele falou, professor, mas se eu escrevesse de forma diferente, não seria o Tiago. E eu disse assim, mas você não está escrevendo para você ler, você está escrevendo para o outro. E quando você escreve, e ele entendeu, e ele realmente concordou. Quando você escreve para o outro, você usa os seus argumentos e suas palavras, mas escreve para o outro ler. Sim. Né? Quando você trata, vocês que são professores, o William que conviveu muito com as crianças, quando a gente trata com as crianças, a gente fala ninini, não sei, né? A gente não conversa assim, ô meu amigo, vem aqui e tal. Você fala nenê. Tal, você usa desses argumentos. E eu não sei se as máquinas, mesmo com todos os dados inseridos nessa IA, se naquele momento ela vai identificar que a criança está com um olhar triste e vai dizer assim, nenezinho, vem aqui, ô meu amigo, sei lá. Talvez não falar isso não, mas eu acredito que identificação, ela consegue identificar qualquer padrão. Isso para mim acho que é uma coisa discutível. Identificação de padrão, acho que tem discussão. Porque ela não consegue identificar. Não, identificação de padrão é base de dados. Identificação de padrão é base de dados, aí não tem como. Agora, o que ela vai fazer após isso, se ela vai dar carinho ou não, se ela vai saber qual palavra utilizar, é mais difícil, né? Mas identificar padrão, acho que sim. Então, uma pergunta aqui para nós, vocês utilizam a IA da Júlia Dourado, vocês utilizam a IA para recrutamento e seleção de pessoas na área da educação? Júlia, a gente usa processo seletivo, então não utilizamos IA da maneira que você está perguntando, provavelmente. Beleza? Ou é processo seletivo ou concurso, né? Concurso público. Então não tem muito, tá? São provas objetivas, né? Sim. E há 5 alternativas para responder, então depende muito do conhecimento do indivíduo e do estado emocional do indivíduo, que talvez naquele dia teve um problema, a máquina não vai ser capaz de identificar isso. Ou muita expectativa de ser aprovado. Temos aqui o Ecos de Fatos, tá? Mandou uma mensagem que eu vou ler, ainda não li, então vamos me preparar. Medo, hein? Que medo. Tanto a felicidade quanto o estresse vai subir o batimento cardíaco. Mas a máquina não vai saber o que é um, o que é o outro. Está concordando, professor? Sim. A máquina não lê o que é da ordem. A máquina não lê o que é da ordem dos sentimentos. Assim como a tristeza e o relaxamento baixam os batimentos cardíacos, mas a máquina não identifica o que é um, o que é o outro. Está concordando com o professor? Vamos, professor. Tá lá. Já fez. É isso aí. Palmas. Eu não discordo. Tem algum. Mas já eu apoio vocês. Não é por isso. É que assim, eu citei o batimento cardíaco e estresse. Esse é um dos indicativos de algum sentimento. Quando você está muito estressado, não é só seu batimento que vai subir. Aí tem a questão da adrenalina, suas reações. Por isso que tem uma identificação de padrão. Quando você fica feliz, você tem um padrão, você libera endorfinas, o exercício físico, isso é padrão. Então por isso que sabe quando você está praticando um exercício físico, ou quando você está sentado, quando você está comendo. É meio que isso. Mas pode continuar mandando mensagem aí. Mas que a gente gosta. Uma das falas do professor que eu achei muito interessante se identifica padrão fisiológico, não identifica emoções. Olha lá. Este conceito da humanidade de tentar se tornar Deus, né? De criador. E isso nos preocupa muito, né? E é até bíblico isso, se você analisar, né? E as mitologias também, essa vontade de ser divino, de ser eterno. Tem a ver com a Torre de Babel, né? Sim, a Torre de Babel exemplifica isso. Por isso que Deus mudou para eles não se comunicarem entre si e se entenderem, porque o objetivo deles era construir uma torre, professor, para chegar até Deus, né? Nessa história bíblica. E aí, o que Deus faz? Ele muda a comunicação entre eles, a língua, né? E eles não se entendiam. E acabou não chegando nessa divindade que eles esperavam. Essa metáfora bíblica nos ensina muito. Até onde vamos chegar com isso? E eu estava falando sobre a perda, né? Você sabe disso. Eu tenho um amor muito grande pelo meu pai. E
como o senhor não gosta de falar isso, raramente o senhor fala, o senhor tinha um amor muito grande no Wilson de Moraes Rosa. E uma fala do senhor eu nunca esqueci. O senhor um dia a gente estava conversando, a gente tinha muita intimidade, eu ia na sala do senhor, o senhor olhou nas mãos e falou, poxa, Thiago, estou com as mãos do meu pai. Então é esse sentimento que nos torna diferente, né? E aí é uma forma de, poxa, o Wilson de Moraes Rosa, meu pai, está comigo. Eu sou parte dele. Então ele eterniza nesse sentido. E eu penso que a tecnologia, a inteligência artificial vai nos tornar egoístas de tal ponto de essa perda, essa reflexão, nós somos egoístas nesse ponto de querer fazer com que essa pessoa fique o tempo todo conosco. Eu até falei para o William, pensou um egoísmo nosso de, após a perda de uma pessoa querida, né, uma morte, e a gente tentar recriar essa presença por meio de vídeos, né? Eu posso fazer uma ligação de vídeo para essa pessoa que já partiu e por meio desse logaritmo tentar cultuar essa presença dessa pessoa que já foi. E isso me preocupa muito, porque eu acho que essa dor precisa passar por ela, sabe? Ou um chip que tira coisas traumáticas, eu coloco no cérebro um chip que tira coisas que tem estudo sobre isso, que tornaram traumáticas, para eu ser feliz. Mas é necessário que eu passe pela tristeza para tornar o homem que sou. Eu sou feito de traumas, de tristezas, e essas leituras que eu fiz que me tornaram o homem que sou hoje. Me trouxeram até aqui. Só interrompendo, para não perder a linha de raciocínio, quando a gente estava conversando, eu falei, da mão, eu estava dizendo também porque eu acho que a máquina não vai conseguir isso. A gente vive muitas experiências com as pessoas que nós convivemos. Quando eu digo a você, já estou com a mão dos meus pais, é por causa da forma de pegar na caneta, de fazer o número 5, e por coincidência eu tenho o mesmo nome que ele, então o W que ele fazia, a gente acaba produzindo. Então quando eu olho para minhas mãos, pegando na caneta e fazendo uma escrita qualquer, não é que eu tento imitá-lo, mas é a experiência da forma com que ele fazia e eu acabo fazendo também. Então, essa experiência que nós estamos tendo aqui vai trazer isso, o gestual da gente, a forma de tratar de minha mãe também, muita coisa de minha mãe, né, do amor pelos filhos, aquela coisa de ter pelos filhos, que a mãe sempre tem mais, assim, apego aos filhos, porque o pai trabalhava, hoje está se invertendo, mas enfim, a gente tem muito disso. E quando você fala de tristeza, eu vou um pouco no lado contrário do que você está falando. Eu acho que a gente vê mais as alegrias mesmo. Porque a tristeza do homem, a gente gosta muito do lado triste da vida da gente, que eu acho um equívoco isso para o ser humano. Eu gostaria mais que ele vivesse mais do lado alegre. Porque eu sempre cito isso, nós fazemos missa de 7º dia porque alguém faleceu. Ninguém faz festa de 7º dia de aniversário. Você fez aniversário, depois de 7º dia eu vou fazer mais uma festa do 7º dia. E a gente gosta de viver o luto e tal, porque eu acho que, como você falou, nós vivemos muito mais pela tristeza, talvez pelo histórico bíblico ou de religião, de que o sofrimento, de que o sacrifício nos eleva, nos prepara para elevar. Então, quando você entra na escola lá aos 6, 7 anos de idade, no início, o professor fala, se você não estudar, você não vai ser nada na vida, você não sei o quê. E tem um filósofo, Clóvis de Barros Filho, eu gosto muito de ouvi-lo, e ele fala muito disso, que a escola não ensina o prazer do dia a dia. A gente sempre pensa naquilo que a gente vai ter que ver lá no futuro. Né? A gente fica buscando coisas assim, olha, se você não aprender matemática, você não vai para a excursão. Eu não vou deixar você participar do interclasses lá do futebol, e o menino é muito bom em futebol, mas não, ao contrário, a gente não faz. Se você não fizer educação física, eu não vou deixar você estudar matemática. Como se a matemática, o português, ou qualquer outra das disciplinas fosse o mais importante para o crescimento daquela criança. E é a interação com os outros, é a vivência com os outros. Eu acredito nisso, que o que faz a gente mais evoluir é a convivência, a vivência, né? A vivência. Tanto que a pandemia, os recursos existiam lá, né? Os recursos tecnológicos existiam, mas a perca foi muito grande, porque não tinha convivência. Eu acredito nisso também. Trucidando, né? Pessoal,
Podemos abrir um parênteses aqui, participação Claro dos que- ouvintes que Opa. ligaram aqui na rádio, tá? Olha que legal. Olha que legal. Bom mesmo. Tem aqui, ó, olha, primeiro mandar um abraço aqui pro Vinícius Felipe, que trabalhou conosco. Abraço, Vinícius, lá na secretaria, que legal. Ô, Vinícius. Abração, Vinícius. Legal. Aqui, ó, Renando Pacheco Chaves. Com o avanço da IA, muitas funções que antes eram realizadas por seres humanos estão sendo automatizadas. Será que pode levar a perda de empregos em larga escala, professor Wilson? Então, eu seria muito leviano se eu taxasse isso, mas é sim uma realidade. A gente automatizou as nossas fábricas aí, as nossas montadoras de automóveis aí, hoje praticamente ela é todinha robotizada em vários empregos. E o que é pior, né? Porque essas máquinas elas ficam às vezes até no exterior, as montadoras passaram a ser exterior nos países menores, ou no terceiro mundo, como costumamos dizer, a gente acaba deixando essas montadoras que tanto davam emprego acabam indo embora. Verdade. Eu acredito que surgirá muito monopólio, né? Sim. É aquilo que A eu te tendência, falei né? da coisa da cor, que eu brinquei com você Professor, da cor. A e os gente vai serviços produzir bancários, em larga então? escala e a gente Professor, e serviços bancários, então? Já todos estão praticamente Meu todos Deus. automatizados. Né? É. Eu estava pensando, alguém brincou comigo, ó, Tiago, faz tempo que eu não vou no banco. Você faz tudo no celular. Sim. No máximo um caixa rápido aí. Sim, no máximo. no né? máximo. Então essa interação com. Ó, tem mais uma aqui, ó. Do o Jorge da Nova Ourinhos. Acredito que o risco é que. Desculpa. Acredito que o risco dos algoritmos usados em sistemas de IA, ao serem treinados por humanos, disseminem preconceitos e aumentem desigualdades? Acho Também. que isso já Também. acontece. Já está Também. acontecendo, né? Também porque Polariza. depende de quem vai inserir aqueles dados, se ele tiver algum preconceito sobre alguma raça, etnia. É só a questão da polarização, acho que já mostra isso. Sim. Porque o algoritmo fica te entregando aquilo que tem mais a ver com você, e você acha que o mundo é só aquilo e fecha um pouco a questão da diversidade. Tem a ver. Tem a Pode ver. acontecer. Eu costumo, assim, nas pesquisas que eu faço, nas leituras que eu faço no YouTube, eu sei que tem esses algoritmos que nos levam a ler, ouvir coisas que a gente... Eu costumo diversificar. Eu costumo colocar coisas assim totalmente diferentes, Tá para ouvir confundindo a pessoas máquina. diferentes, É. textos diferentes. Sim, eu costumo você fazer fazia isso, porque aí a máquina não vai conseguir, não é que não vai, ela vai, mas ela vai me oferecer alternativas, mais alternativas do que aquelas se eu ficar sempre com o mesmo Buscando a pensamento. mesma buscando a coisa, mesma você não vai coisa. pensar diferente. Podemos fechar aqui com a professora Renata de Chavantes. Interessante. Bom dia, pessoal. Muito legal o papo. Não entendo muito sobre IA, mas estou podendo absorver bastante nesse bate-papo da rádio. Tenho bastante medo disso. Sou professora de redação, olha só. E tenho recebido textos que os alunos falam que foi feito por IA. E se ele não tivesse me falado, eu não conseguiria identificar. Isso porque eu trabalho com isso há mais de 10 anos. Um abraço, Renata de Chavantes. Boa pergunta sua. Olha só, ela A não gente consegue nem- identificar. A gente nem conseguiu entrar muito nesse tema, né? Que seria legal, porque é um tema muito amplo falar da tecnologia. Mas é muito legal falar sobre o uso da tecnologia dentro da educação mesmo. É muito amplo. Para você, muito pra você não ficar triste. Vou Não, concordar. não fico E triste olha de só, maneira ela tem alguma, 10 estou anos. aprendendo muito. 10 anos passando redação para a galera e corrigindo. Ela está com dificuldade de identificar se aquilo foi feito por um aluno ou não. Nossa, E aí? é difícil, né? Realmente eu acho difícil, mas vamos ter que buscar um outro dia. Aumentar o horário do Isso, programa pra aproveitar gente o horário. conseguir. Pessoal, ó, a gente tá caminhando pro fim. Só deixar claro aqui algumas coisas, né, Thiago, Alexandre? Que é o seguinte, esse programa que está sendo transmitido aqui pela Rádio Melhor, antiga Rádio Melodia, e no nosso Instagram, é um programa particular, um programa de iniciativa privada. A gente fez para tratar esse tema tão importante que é a educação, valorizar os nossos profissionais aí da nossa cidade e região, claro. Então, nos acompanhe, deixe suas mensagens e é isso. Se alguém tiver mais alguma mensagem, claro que a última palavra vai ficar para o Wilson, né, que é o nosso convidado de honra. Xandão, tem alguma coisa a acrescentar? Pessoal, obrigado pela audiência. Foi um bate-papo muito legal, muito descontraído. O Wilson, um grande amigo nosso. Um pouco dessa conversa a gente já tinha no passado, nos bastidores, né? Foi muito bom revê-lo e ter esse brilho no nosso sábado de manhã. Tiagão? Muito obrigado pelo carinho de estarem acompanhando. Como o William disse, né, a expectativa do programa é trazer coisas inteligentes para vocês, trazer também um retorno à rádio também, que as pessoas ouçam mais rádio e tenham um programa
não só música no rádio, né? É importante trazer cultura, educação, discussões na rádio, são contribuições. E muito obrigado pelo carinho da participação. Antes de passar a palavra para o Wilson, um abraço aí para a cunhada, a Fabiana Bia Bolos. É o seguinte, tá grávida, parabéns aí para ela, para o meu irmão, descobriram essa semana. Eu não posso deixar de dar um abraço, senão depois eu sou cobrado lá em casa. Wilson, conversa com o pessoal aí. Não, mas eu não sei quanto tempo eu tenho. Você ainda. Tem 5 minutos. Ah, Não, fica à vontade. Na verdade é o seguinte, quero agradecer a vocês, ao William, ao Thiago, ao Alexandre, pela oportunidade de vir aqui, agradecer a todos os ouvintes, ao nosso técnico aí, que eu não sei. Kainan Barbosa. Tainan? Kainan. Obrigado, Kainan, pela recepção. Ao pai Trindade, o pai do Thiago, que está ali, bastidores, trouxe café pra nós. trouxe o nosso café. Faz um cafezinho. Agradecer ao pessoal que escreveu, que ligou para cá. Eu quero dizer o seguinte, quero agradecer especialmente ao Alexandre que me trouxe um copo d'água. Vou contar uma historiazinha que eu gosto muito disso. Minha avó uma vez disse que quem oferece ou dá água para alguém tem uma longa vida. E certa vez estávamos numa palestra, em determinado lugar, e eu pedi água e alguém trouxe um copo e eu disse isso. E essa pessoa foi e voltou com uma jarra. Eu disse, tá mesmo, vida eterna, né? Disseram, você quer ter vida eterna. Então, são esses momentos que eu acho que a máquina não vai conseguir trazer. Essas coisas, essas histórias, esse bom humor que a gente pode trazer para o momento, essas coisas vividas num passado que só você viveu, que o alimentador da máquina não vai conseguir colocar, porque ele não viveu o que você viveu naquele instante para poder trazer, por exemplo, uma história bobinha dessa. Mas é nesse sentido que eu acho que nós não vamos ser superados. Nós somos únicos. Somos os mais belos, entre os mais belos da natureza, né? A gente teima tentar encontrar algo mais bonito do que o ser humano, mais racional ou mais inteligente que o ser humano. Mas eu acho que a gente não vai conseguir. O homem não vai superar Deus. E tenho certeza disso. Um bom dia a todos, um bom final de semana e que a gente possa fazer um novo encontro, falar mais sobre essa IA. Obrigado. Com essa fala que nós vamos encerrar o programa. Professor Wilson, muito obrigado pela presença. Que Deus abençoe a sua caminhada e que o senhor continue trazendo sempre conhecimento às pessoas, contribuindo. E foi uma honra recebê-lo no programa. Pessoal, um excelente sábado para todos e vamos que vamos! Tchau, tchau. Fazer a fotinha ali?